Bem? Então, voltando, eu disse que era longo hoje, hein? Mas estamos quase no fim. Bom, então a massa, ela deve ser uma massa destinada para assar, para fazer com ela pão. Por isso que eu comecei lá no começo. No slide anterior, a gente falou que a massa ela deve ser a massa destinada para pão, ok? Porque se eu pego uma massa, eu vou cozinhar com ela, né? Ou seja, uma massa para fazer macarrão, uma massa para fazer panquecas, uma massa para fazer latkes. Sabe o que é latkes? Mas latkes geralmente ela faz com batata, com batatinha. Mas se você faz latkes de farinha, isso você não usa. Brentes também, não usa. Biscoitos, tampouco, porque não são pães. Certo? Então, a massa que ela é usada para fazer pão. Agora, o pão, você pode fazer o pão no forno, como você também pode fazer o pão na frigideira. Ele vai crescer, vai tomar forma, agora ele tem uma forma diferente. Né? Por exemplo, como é que se faz a pita, né? Que é o pão sírio? Se prepara a massa e se coloca em cima de como uma kippah, como um domo assim de metal que está com fogo embaixo, está quente, bota aí em cima e ele se forma. A pita não, desculpa, a lafa, né? Que a lafa é um pão que parece um papel, parece um pano de mesa assim, daqueles redondinhos de tricô. Pronto, tá aqui essa lafa aí. Você coloca ela aí em cima e ela aí se cozinha. Ela se assa aí. Se pode colocar um pouco de óleo, só para que a massa não grude no metal, ok? Então, sendo assim, ela é considerado pão, sai como sendo pão, e a brachá como eu disse, Hamotz, todas as 5 condições, as 5 mitzvot que estão obrigados por ela, segue também para a lafa. Agora, claro que toda condição de dúvida até aqui, até esse momento, tudo que se tem dúvida até aqui, não se faz brachá. Ou seja, se retira a vrachá, se faz a vrachá de halá, mas sem brachá. Ah, eu estou com dúvida. Qual é a dúvida? Por exemplo, a pessoa fez a halá e pensou em fazer a halá para fazer sufganiot. Depois desistiu. Não quero mais fazer sufganiot. Eu vou fazer pão. Mas a halá já está pronta. Ou seja, a massa já está pronta. Né? Simplesmente eu preparei a massa, mas na hora de fazer a sufganiot, eu disse, não, eu vou fazer a sufganiot, não é que eu tenho outra massa aí. Eu vou fazer pão. Aí agora, eu vou ter que fazer a frachat halá ou não? Se a intenção anterior era para fazer sufganiot, né? Então a massa ficou em dúvida. Então a pessoa separa sem brachá. Contudo, se a intenção é pegar a massa, está fazendo a massa, e a intenção é usar no forno, né, fazer pão, e está aí, fazendo a massa, aí depois diz, não, rapaz, a minha massa já está pronta aqui, eu já estou com os pães prontos, eu vou meter agora. Né? Aí agora, eu disse, não vou desperdiçar essa massa, eu vou usar para fazer sufganioto. Então, nesse caso, como a intenção primeira era fazer pão, a pessoa tem que fazer a frachá com brachá. Mas ao contrário, faz sem brachá. Ok? Então, até aqui, se a pessoa pegou um suco de laranja para fazer uma massa, né, de pão, vai hornear, e o sabor não vai ser de laranja, vai ser de trigo, mas você fez, em lugar de botar água, botou laranja. E está em dúvida se o suco tem composição de água no suco ou não, então você faz a separação sem brachá. Porque todo caso de dúvida, separa sem brachá. Ok? Isso até aqui. A partir daqui, se a gente tem dúvida, a gente não vai ter dúvida, na verdade, a partir daqui. Que é o que se refere à medida mínima de afrachat halá. Qual é o mínimo que eu uso para fazer afrachat halá?
Não é com qualquer massa. Não é porque eu peguei aqui uma xícara de farinha, botei aqui, botei água, vou mexer, que eu vou ter que fazer a frashat halá. Não. Ok? Eu só vou fazer a frashat halá com a medida mínima. E a medida mínima é de 520 draham. Isso é o que traz o Shulchan Aruch e o Rambam. Ben Ishai já traz uma quantidade maior e tudo isso. Mas aí já são outras opiniões de caráter ashkenazí. Sefaradi são 520 draham. E quanto vale um draham? Um draham vale 3 gramas. Ok? Então, num total, eu tenho que ter uma massa de 1,560 kg para fazer a frashat halá. Então, quem vai fazer somente 1 quilo de farinha, eu vou fazer pão. Vou fazer somente 1 quilo de farinha, não se faz a frashat halá. Ok? Está liberado a frashat halá. Não precisa fazer, nem por dúvida, porque não recai nenhuma dúvida. Ok? E quanto de halá se separa? Para massas caseiras, quem está fazendo massa em casa, se separa 1,24 avos. Faz mais ou menos uma medida, 1,24 avos. O que significa 1,24 avos? É uma porção. Um bolinho assim para fazer um pão. Certo? Um bolinho assim, mais ou menos assim. Dá para ver, né? Assim. Bom, isso seria mais ou menos uma halá. Ok? No caso de uma produção comercial, aí diminui. É 1 por 48. É a metade. E qual é a brahá que se faz quando se separa? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu leafrish chalá terumá. Não leafrish chalá, leafrish chalá terumá, que é o nome dela, chalá terumá, como traz na Parashá, no Passuco. As que Nazim dizem chalá min ha'issa. Por quê? Porque também na Parashá diz que qual é a chalá? Mereshit arisotechem. Okay? Então, é halá e aissá. Mas é aissá é a massa. Essa é a massa que está amassando aí. Uma vez separada, o que é que se diz dela? Harei zo halá. Eis que esta é a halá. O que se faz com ela? A halá ela tem que duchar. Ainda que é midera banana, mas ela guarda uma que do chá, porque ela seria separada para o Cohen. É um mandamento da Torá. Então, isso não se pode jogar estando no lixo. Né? Então, o que é que se faz com uma halá? Essa parte separada se queima. Certo? Essa pessoa pode queimar sobre o gás, sobre o fogo, ou botar dentro do forno para que se queime lá. Né? Se tiver a impossibilidade de queimar, a pessoa pode colocar em dois sacos separados, um saquinho, fecha o nó, outro saco por cima, fecha o nó e pode colocar no lixo. Mas desde que ela seja separada, duplamente separada. Ok? Fora isso, o mais comum é queimar. Né? Você pode prender o gás, né? O fogo em cima e queimar ela aí, sem nenhum problema. Por quê? Porque quando ela queima, ela perde o seu status de comida. Ela fica incomestível. Então, quando você assa, como é que se diz isso? Que deixa ela queimada preta, esturricada. Quando você esturrica ela, aí você já pode jogar ela no lixo normalmente, sem saco, sem nada, porque ela já foi eliminada. Ok? Vou voltar aqui. Outra coisa. Se a pessoa faz muitas massas, certo? De quantas massas eu vou fazer ralar? A pergunta é, vai poder misturar ou não vai poder misturar? Certo? Se a pessoa faz, eu quero fazer uma massa para pão, então aqui é um sabor. Eu quero fazer uma outra massa para fazer o rugelach, que é croissant. Já é um outro sabor de massa. Eu não tenho interesse de juntá-las. Se eu não tenho interesse de juntá-las, de cada massa separada, eu tenho que fazer minha afrachá separada. Uma única brachá serve para todas as afrachot que vai fazer nesse momento. Certo? Contudo, cada massa, em particular, se faz afrachá. Agora,
Se fazemos várias massas separadas, mas podemos juntar todas, então posso considerar todas como uma só massa. E aí eu faço somente uma afrachá, uma separação. Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, perguntem. Ok? Então, a afrachat halá também se faz fora de Israel. Então, vocês também vão fazer a afrachat halá. Agora, quem faz a afrachat halá? Essa mitzvah foi dada às mulheres, que é uma forma de tikkun, de um conserto sobre Rava, né? Que Rava pegou o fruto e deu a Adão. Então, a mulher ela vai fazer o quê? Vai pegar o fruto, vai pegar do alimento e vai santificar a Hashem. Em vez de dar ao homem, em vez de usar isso no mal, na inclinação do mal, em busca do conhecimento do bem e do mal, vai fazer isso em Kedushá. Então, as mulheres, elas fazem a Afrashat Halá. E os sábios determinaram de tal forma que numa casa, quem faz a Afrashat Halá é a mulher. Ah, mas eu sei fazer pão. Minha esposa não sabe fazer pão. Não importa. Você junta a farinha, vai chamar a sua esposa e ela vai fazer a Afrashat Halá, não você. E se o marido disser, não, mas eu quero fazer a Afrashat Halá, então você pega e faça a sua massa em outro lugar, mas aqui em casa, quem faz a Afrashat Halá sou eu. É dever da mulher, é uma mitzvah dela. Se por um acaso o esposo disser, não, eu sou macho nessa casa, quem vai fazer a separação de halá sou eu. Né? Tá bom, faça. Agora você me deve uma prutá. O que é uma prutá? Vai ter que dar a ela uma joia. Compre para ela um anel, um brinco, né? Uma correntinha, né? Aí você pode fazer. Você vai ter que pagar a sua esposa para que você possa fazer a Afrashat Halá. Ok? A Afrashat Halá recai sobre ela muitas segulot. Certo? O que é segular? Segular é como... Eu nunca sei traduzir segular, bicho. Não é mandinga. É... Como uma sorte, não sei. Eu não sei dizer, eu não sei traduzir isso. Com simpatia, não sei. Tem uma mística sobre a Halá que beneficia as mulheres. Certo? Traz a Mishnah, Masechet Shabbat, que a Afrashat Halá ajuda a mulher no parto. A mulher que vai ter um bom parto, ela deve fazer a Afrashat Halá. Né? Então é muito comum as mulheres que estão para dar à luz, elas fazem a Afrashat Halá. Convida as amigas, faz todo mundo junto, né? Separa, faz uns pães aí, reparte a cerveja, a caipirinha, né? E faz a Afrashat Halá, uns passuquinhos de Teilim, um shiur, comem, bebem, vão todas felizes para casa e cumpriu a mitzvah e fez uma brachá. Então, a Afrashat Halá tem um sinal muito importante nisso. Os sábios também determinaram a Afrashat Halá fora de Israel, porque principalmente no inverno é complicado fazer pão. Não pelas condições climáticas, mas sim porque o tempo é mais curto. Então tem que cozinhar tudo para Shabbat ainda fazer pão e pão toma tempo. Então as mulheres não faziam pão. O que elas faziam? Compravam na padaria. Então eles sábios disseram, não, as mulheres têm que fazer a Afrashat Halá. Por quê? Porque senão vai se esquecer dessa mitzvah. E é tão importante para as mulheres. Então, determinaram que é importantíssimo e é aconselhável que toda sexta-feira, antes de Shabbat, as mulheres façam a Afrashat Halá. Ou seja, produzam os pães para Shabbat e aí ela possa ter a oportunidade de fazer essa mitzvah e assim fazer sutikun e trazer também suas brachot. Ok? Bom, a Afrashat Halá, em essência, é isso aí. Agora, vamos já para o final. Vamos falar dos ovos.
né? Já falamos da halá, vamos terminar a receita do pão e do bolo, certo? Ovos. Quais são os ovos permitidos para comer? Quais são os ovos que estão proibidos? Todo ovo é permitido? Se eu encontro agora um ovo de dinossauro, posso comer? Né? Explicam os sábios que tudo o que sai do animal puro é permitido comer. Tudo que sai do animal impuro é proibido comer. Ok? Isso traz uma série de berachot e diz assim, sheyotze minatame tame, veyotze minatahor tahor. Então, aquilo que sai do tamé, do impuro, é tamé. Tudo aquilo que sai do tahor, do puro, é tahor. Então, num animal puro, você pode comer do chifre ao rabo. Do animal impuro, mas nem o pelo você usa. Né? No que se refere à alimentação. Os tefilim, por exemplo. Né? Por que os tefilim têm que ser feitos de couro de animal puro? Né? Traz o Shulchan Aruch. Por quê? Porque na Torá diz que a coma shekashelepicha, tudo que está permitido à sua boca. Ou seja, tudo que está permitido comer, então de aí eu vou fazer os tefilim. Então, de todos os animais puros que eu posso comer, deles eu posso fazer tefilim. De forma que um pergaminho poderia ser feito de couro de peixe também. Eu pego um couro de peixe e eu pudesse transformá-lo num pergaminho, poderia ser usado para fazer um Sefer Torah. Por que não se usa? Porque fede. Porque tem tumá. Né? Então, não se usa. Mas um couro de galinha, por exemplo, se pode usar. Não é o ideal, porque tem muito furo por causa das penas. Né? Mas poderia usar. Então, tudo que sai de um animal puro é puro. Tudo que sai do animal tamé é tamé. Então, tahor, tamé, vai ser tudo de acordo com a sua origem. Só está permitido comer ovos de aves puras, de aves ksherot. De aves não ksherot, de águia, coruja, ornotorrinco, né? Ninguém sabe o que é, mas bota ovo e mama, também está proibido. Certo? E o que acontece se apresenta na nossa frente um ovo que é diferente dos ovos normais? Se eu tenho um ovo que ele é anormal, quais são umas características de um ovo anormal? Que as duas extremidades sejam ou redondas, ou que as duas extremidades sejam pontudas. Isso é um ovo anormal. Certo? Qual é um outro ovo anormal? Que a gema esteja por fora e a clara esteja por dentro. Isso também é um ovo anormal. Ovos assim, ainda que venha um especialista em aves e diga, não, esse ovo é de uma ave kasher. A pessoa não come. Esse ovo sempre será impuro. Por sua vez, ou seja, num caso assim, está claro se tratar de um ovo de um animal impuro. E está proibido comer, mesmo que o especialista diga que o ovo seja um animal puro. Aí traz a fonte na Guimará. Agora, o contrário, se a pessoa pega um ovo e esse ovo tem uma ponta pontuda e outra ponta redonda, né? O ovo desculpa, um ovo é na forma de ovo, né? Redondinho embaixo e pontudo em cima. Então, se ele tem essa forma e a gema está no centro e a clara por fora, então, mesmo que a pessoa não saiba de onde veio esse ovo, mas vem um especialista que ele não sabe de halachá, ele não sabe nada de halachá, ele diz, não, esse ovo é de um animal puro, então sim se pode comer. Se pode se apoiar na opinião dele, porque a probabilidade, ou seja, é fato que esse ovo é de uma ave pura. Certo? Mas tem que atender essas duas condições. Que as suas extremidades sejam diferentes, uma pontuda, uma redonda, e que
a gema seja no centro e a clara por fora. Dentre os ovos de animais permitidos, né, a gente vai encontrar aí proibições. E qual é a proibição? A primeira dela é, no caso de um ovo de uma ave que ela se fez treifar por seus ferimentos ou ela esteve doente. O que é taref? A gente escuta a palavra taref e não sabe o que é. E é comum que na linguagem da kashrut a gente diz que algo é kasher, que está permitido comer, e algo é taref, que está proibido comer. Mas, em essência da halakha, taref é o animal que ele foi estraçalhado, isso que ele foi ferido. Um animal ferido, ele é um animal taref. Então, quando se vai caçar um animal, você não pode caçar o animal com arco e flecha e dar no animal e depois querer comer esse animal, porque ele vai estar tarefa. Certo? O animal ele tem que ser atrapado de forma como uma jaula que o prenda. Se o prendeu na jaula, o animal está íntegro, aí você o leva para shechitá. Okay? Então não se pode comer um animal tarefa. Então uma ave que ela se machucou, e acontece muito, por exemplo, e há muitas denúncias aqui em Israel, de aves que as pessoas, o produtor, os trabalhadores, pegam as aves de qualquer forma e jogam, né? Pegam aqui e joga. Isso faz com que a asa se desloque e se quebre a perna. Todo tempo que se quebra um osso ou se faz um machucado muito forte na carne e há um sangrado interno, isso pode invalidar todo o animal, como pode invalidar somente essa parte do animal. Então, vai depender. Se há um sangramento interno localizado, essa parte ela é inválida. Se é porque quebrou o osso e provocou o sangrado, o animal passa a ser tarefa. Ok? Então, os ovos desses animais, se eles são tarefa e estão doentes, esse ovo também passa a ser proibido. Ok? Por quê? Porque ele é um produto de um animal que está proibido. E a gente viu que nesse caso, o animal era tahor, mas ele passou a ser proibido. Então, a ave que tem essa condição, ela está proibida. Também uma ave nevelá. Ok? O que é uma ave nevelá? Que quando fez a shchitá, lhe saiu mal a shchitá. Então, os ovos que estão nela também está proibido. Todo o tempo que não se tem conhecimento da invalidade dos animais, se estão kasher ou não, seus ovos são permitidos para o consumo. Claro, que se eu tenho aqui uma granja, está cheia de galinha aí, eu não sei qual é a galinha que está com a pata quebrada, que está doente, que está ou que não está. Então, todo o tempo que eu não identifico, os ovos estão permitidos. A partir do momento que se é identificado, os ovos dessa galinha já passam a ser proibidos. Ok? Sempre que a carne do animal está imprópria para o consumo kasher, seus ovos também estão. Né? A gente viu cigarro. Se encontrar os ovos dentro do corpo de uma ave nevelá, esses também estão impróprios. O que é nevelá? Nevelá é o animal que, ao fazer shechitá, a shechitá não saiu bem, ou ao reconhecer nos órgãos, ao fazer o processo de ricuro, que é a inspeção dos órgãos, o animal apresentou está mal, ou seja, o fígado está mal, o pâncreas está mal, ou o pulmão está mal. Então, esse animal, ele é nevelá. Ele tinha todos os sinais para ser bem, para estar kasher, não é tarefa, porque não tem nenhum machucado e não estava enfermo, mas, ao investigar o animal por dentro, depois de shchitá, identificou que ele está impróprio. E isso é uma nevelá. Então, se ao matar uma galinha, encontra aí ovos dentro dela, e a galinha, a sua shchitá não foi bem, e ela é uma nevelá, esses ovos estão impuros. Não podem ser comidos. Ok? Contudo, se desse ovo nasce um pinto, aí o pinto está permitido.
porque ele já é um outro animal. Ele é a parte da sua mãe. Ok? O ovo é parte da mãe, mas o pinto é outra coisa, é outro ser. Ok? Ok. O ovo saiu da galinha perfeita. Chegou para a gente o ovo. O que acontece agora, que a gente especifica, é o sangue nos ovos. A gente sabe que existe uma proibição da Torá de comer sangue. Né? E os sábios estenderam essa proibição também ao sangue dos ovos. Por uma dúvida se esse sangue realmente ele é um sangue proibido ou não. Né? O sangue encontrado nos ovos, se for resultado do desenvolvimento de um pinto, né, este ovo está proibido para o consumo pela proibição de se comer sangue. Para a maioria das opiniões, é uma proibição da Torá. Então, se abrir um ovo e esse ovo tem sangue, e esse sangue é resultado de uma formação de um pinto, esse sangue está proibido, esse ovo está proibido. Até porque não tem mais nem como separar isso. Ok? Contudo, se o sangue encontrado nos ovos não... Eita, que ferro de concordância feio. Não seja de formação de um pinto, então esses ovos não estão proibidos pela Torá, mas sim pelos sábios. Pelo quê? O Marit Ain. O que é Marit Ain? Ain do olho, Marit é aquilo que se vê. Aquilo que se vê com os olhos. Porque se a pessoa come um ovo que tem sangue, ainda que esse sangue não seja resultado de um processo de formação de pinto, né, de desenvolvimento de um ser, então esse sangue, pela Torá, está permitido. Mas se a pessoa come assim, alguém pode olhar e dizer: você está comendo sangue. Meu filho, até que você prove ser inocente, você já foi apedrejado. Então, para evitar esse problema e essas falsas acusações, os sábios determinaram uma proibição que ela proíbe algo permitido na condição de Marit Ain, de algo que se vê mal pelos olhos. Aos olhos se vê mal, mas na essência estaria permitido. Um exemplo de Marit Ain é que a pessoa tem em Shabat, está proibido cozinhar, certo? Eu não posso cozinhar em quê? Em um fogo descoberto. Um fogo que está aí, a chama aí, e eu não posso cozinhar em cima dele. Mas se o fogo está coberto com uma chapa de metal por cima, ou com pedras, eu posso cozinhar nesse fogo, em Shabat. Posso colocar as panelas aí para que se termine o cozimento. Ele não pode cozinhar de verdade em pressado do zero, mas o que foi cozinhado de antes pode deixar aí. Né? Contudo, os sábios disseram que está proibido a pessoa meter a colher aí e mexer a comida. Por quê? Porque quem vê de fora diz: olha aí, fulaninho, está cozinhando em Shabat, vamos amolar as pedras. Né? Então, para evitar essa falsa acusação, se fez a proibição de Marit Ain. Então, a mesma coisa com o sangue no ovo. Então, o sangue no ovo, produzido, que surge da produção de um pinto, proibido da Torá. O sangue que aparece no ovo, que não é de origem de um pinto, está permitido pela Torá, está proibido pelos sábios. Lemaase. Como é que se diz isso? Na ação, na prática, essa é a palavra. Na prática, como se faz? Sangue encontrado dentro da gema invalida todo o ovo. Ele está dentro da gema, ele invalida todo o ovo. Certo? Por quê? Porque quando está dentro da gema, essa fé que se ele é uma germinação do ovo ou não. Acho que Ashkenazi também considera o sangue fora do ovo, fora da gema, desculpa. Fora da gema. Quando esse sangue fora da gema, ele se conecta com a parede do ovo. Que o ovo ele sempre está, o pinto sempre tem uma parte conectada à parede, né? Se forma o cordão queilo, cordão umbilical, ele tem uma conexão com a parede do ovo.
Se de aí forma essa linha de sangue, esse sangue para Ashkenazi também está proibido. Sangue encontrado sobre a gema por fora, sobre a gema do mas por fora, se pode retirar o sangue e aproveitar o ovo. Então, se eu abrir o ovo e tem uma pontinha de sangue aí, posso pegar um algodão, um papel, uma colher, retiro esse sangue, jogo fora, tá beleza. Se o sangue é dentro da gema, perdeu. Sangue encontrado na clara, se pode também retirar o sangue e aproveitar todo o ovo. Não tem que botar o ovo todo fora. Somente retira o sangue e aproveita todo o ovo. Gente, atenção. Aconteceu comigo. Quando a pessoa pega um ovo, o ovo ele tem impresso, né, a data de fabricação, né, a data que o ovo caiu, né? E tem a data, tudo isso aí, tem um código, número de série, né, local e tudo isso. Postura. Como é? Postura. Ah, existe uma palavra específica para isso, é? Quando se põe o ovo, é a postura do ovo. A data da postura é carimbada. Pronto. É a vivendo e aprendendo. Então, quando você tem a data da postura, agora você pega o ovo com as mãos molhadas, acontece que você na mesa derrete, não derrete, engrenha esse negócio da tinta, a tinta se dissolve, essa é a palavra. Se dissolve a tinta, e quando a pessoa quebra o ovo, às vezes quebra na parte da tinta e o ovo cai e leva a tinta com ele. E a pessoa, eu botei aí, vi uma quantidade de sangue, eu disse, meu Deus do céu, muito sangue para um ovo. Né? Tem mais sangue que eu. E quando eu fui ver, o sangue era muito rosado, fiquei na dúvida. Era uma cor muito rosa, não era a cor de sangue. O sangue E era me dei feito. conta que era da tinta. Fiz a prova, peguei a tinta com uma casca e realmente ela se desprende do ovo e fica na clara como uma forma de sangue, assim, dispersada, né? Ovos cozidos ou consumidos crus, que eu faço um buraquinho e pelo como, não precisa revisão. Ok? Pode ser consumido sem problema. Por quê? Porque a revisão do ovo, em essência, ela é uma humra. Né? Ela é algo que se faz a mais para evitar uma proibição. Mas evitar que proibição? Uma proibição dos sábados por maritime. Né? Então, na verdade, em essência, não se precisaria revisar os ovos. Isso é o que acontece na indústria. No uso industrial, se usa muito ovo. É uma produção aí do que seja, uma fábrica produz com muito ovo. E ninguém vai estar abrindo ovo por ovo e estar revisando. Né? Então, eles metem os ovos, quebram tudo e botam tudo aí e se produz. Né? Isso o pessoal no Brasil não sabe. Eu tive uma briga feia por causa da questão de ovo. O camarada queria encontrar pelo em ovo. Ovos em uso doméstico é outra coisa. Como eu tenho uma oportunidade, eu vou fritar um ovo, eu vou botar num pão, eu vou botar na massa de um bolo, do que seja, eu vou bater, fazer clara em neve, o que seja, eu tenho a oportunidade de ver. Então, nada justifique que eu não dê uma olhada se o ovo tem um pingo de sangue. Certo? Então, a pessoa está aí com a oportunidade, a pessoa olha. Ok? Agora, tudo isso se aplica unicamente a ovos de granja. Porque ovos de granja, as galinhas não têm contato com galo. Então, não tem risco do ovo estar, como se diz aí no Nordeste, galado. Né? Está fecundado. A menos que tenha sido fecundado pelo Espírito Santo, meu amigo. Mas esse ovo não vai nascer pinto. Ok? Agora, os ovos de capoeira, os ovos do curral, do campo, onde as galinhas têm contatos com o galo, né? Esses ovos têm a obrigação de revisar um por um. Um ovo fecundado pelo Espírito Santo é difícil fazer xerritar. Você faz xerritar 3 dias depois, ele renasce. Boa!
Tem que fazer a shritá e comer logo. Uau! 3 minutos e meio. Kashrut do leite. Esse vai ser o mais rápido. Gente, a regra é clara e segue a mesma regra. Tudo que sai do animal puro é permitido comer. Tudo que sai do animal impuro é proibido comer. Hayotze mitahor, tahor, hayotze mitameh, tameh. Ok? De forma que o leite de animais puros estão permitidos para consumo. Certo? Todo animal que é impuro, o porco, a jumenta, a burra, o camelo, né? Então, todo leite de animal impuro está proibido tomar. Simples assim. Ok? Aí a pessoa pergunta, e o que acontece do leite que foi ordenado por um não-judeu? Os sábios sim criaram uma proibição nisso, mas essa proibição, a base dela, eu vou tirar um dia para que a gente sente para estudar isso. Mas a gente só pode estudar isso a fundo quando a gente sabe qual é a halakha. Para não criar pelo em leite. Não buscar chifre em cabeça de cavalo. Os sábios determinaram a proibição de leite ordenada por um não-judeu somente quando não é supervisionado por um judeu. Por quê? Porque tinham medo que eles fossem misturar. No lugar de botar só leite de vaca, botasse também um pouco de leite de burra. Ou um leite de porca. Certo? Então, a supervisão ela não precisa ser baixa, uma observação ininterrupta do supervisor. Certo? Ele não tem que estar aí olhando todo o tempo que está ordenando. Basta a presença dele, é suficiente, porque o não-judeu ele vai dizer, eu não vou misturar, porque eu sei que tem um supervisor aqui. Agora, veja, eu coloquei em parênteses supervisor. Não é suficiente que seja um judeu que esteja aí. Tem que ser aquele judeu que vai inspecionar, que a qualquer momento ele pode entrar e olhar. Ok? Mesmo que ele nunca entre. A pessoa vai ficar com medo. Rabbi Moshe Feinstein, ele permitiu, foi um rabino importante nos Estados Unidos, o consumo de leite de animal puro não supervisionado. Porque ele se apoia na supervisão do Estado. As pessoas não têm interesse em adulterar o leite, misturar com leite impuro, porque o Estado vai multar essa pessoa. A pessoa não quer. Pri Megadim, né, ele também permite, porque na Holanda não existia animal impuro. Então, ninguém ordenhava cavalo, nem jegue, nem nada, porque não existia. Ou seja, não existia esses animais. O pessoal só ordenhavam vacas. Então, Pri Megadim viu o desnecessário proibir um leite não supervisionado, uma vez que não existe mais o risco de misturar. Então, o que a gente entende, em essência, que todo o tempo em que não existe mais o risco de misturar, não faz mais sentido proibir o leite ordenhado por um não-judeu, mesmo sem supervisão. E hoje ainda mais. Por quê? Porque além das supervisões do Estado, hoje o leite impuro é mais caro que o leite de vaca.